Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde vem com a temática Osteogênese Imperfeita. Para falarmos desse tema, convidamos a presidente fundadora Maria do Céu Barreiro. Muito boa tarde. Boa tarde e, antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade para estarmos aqui convosco a falar um bocadinho acerca desta doença que é muito pouco conhecida, é uma doença rara e a poder eventualmente até esclarecer alguns aspectos que muitas vezes, como a própria doença, são também desconhecidos. Como que foi que surgiu a ideia da associação e já agora falando um bocadinho da doença? Bom, então nós podemos considerar, como eu estava a dizer há pouco, que a osteogênese imperfeita é uma doença rara. Como todas as doenças raras, as dificuldades, quer no diagnóstico, quer no tratamento, são muito grandes. O que acontece é que os doentes são muito poucos no país e estão muito espalhados em áreas muito distintas. Uns em zonas onde, por maior facilidade de acesso a serviços de saúde, podem recorrer a hospitais maiores, mas também temos muitos doentes que estão pelo país fora sem acesso a consultas de especialidade e a acesso a melhores tratamentos. Depois também temos que pensar que o próprio problema da doença ser rara faz com que os próprios profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, muitas vezes nunca lidem ao longo da sua vida com esta doença e, portanto, não a conheçam. Ora, obviamente que tudo isto vai criando aqui uma série de dificuldades que fazem com que, por um lado, mesmo que um doente vá a um hospital, possa o próprio médico não reconhecer a doença e, como tal, não fazer um acompanhamento adequado e, por outro lado, os próprios doentes acabam por ir desacreditando nos serviços de saúde e ficam muitas vezes com receio de recorrer a eles, com medo que uma ida ao hospital possa significar um pior tratamento do que se não fossem de todos. Isto pode parecer um bocadinho difícil de compreender a quem não lida com estas doenças, mas efetivamente o desconhecimento da doença por parte dos profissionais de saúde é muito grande. E como tal também não existem centros de especialidade ou centros de referência para a doença. Existem alguns nichos, digamos assim, alguns serviços de saúde em que nós sabemos que os médicos têm mais experiência em tratar estes doentes, mas não existe um centro que faça o acompanhamento desde a idade pediátrica até à idade adulta destes doentes. Então, em Portugal não há. Em Se Portugal, houver um caso de um doente, tem que encaminhar então para onde? Pois Maria isso do é Céu? uma dificuldade muito grande. Lá fora existem alguns centros de referência, mas mesmo em países civilizados da Europa, estamos a falar da Holanda, de Inglaterra, da Alemanha, a experiência que nós temos de comunicar com os colegas destes outros países é que também eles, apesar, têm dificuldades. E, portanto, isto levou-nos a juntar um pequeno grupo de pais e de doentes que, entretanto, se conheciam, com o apoio de médicos e tentarmos criar, então, isto no seguimento da sua pergunta, como é que surgiu a associação, há meia dúzia de anos atrás, criar uma associação que, efetivamente, começasse a tentar modificar aqui um bocadinho o panorama atual da doença no nosso país, que lutasse por conseguir melhores condições para exatamente. Da doença. E, portanto, é assim, a nossa associação é muito recente, existia um projeto de criação de uma associação de facto há muitos anos, mas é preciso nós entendermos que todos nós somos voluntários, não é? A associação constrói-se a partir da boa vontade e do empenho e do esforço muito grande de voluntários. A doença é rara e, como tal, são poucos os doentes e são poucos os voluntários e todos nós trabalhamos e temos as nossas vidas e, portanto, a disponibilidade é algo reduzida.
Eu costumo até dizer um pouquinho na brincadeira que isto de facto acaba por ser quase que um segundo emprego que nós temos numa tentativa de nos ajudarmos a nós próprios a conseguir melhores condições de vida. E, portanto, dado que a associação é muito recente em termos oficiais, não é? O que acontece é que nós temos tentado aos pouquinhos, costuma dizer-se que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e, portanto, temos tentado aos pouquinhos fazer atividades de divulgação. Nós não temos ainda uma estrutura que nos permita ter uma porta aberta para prestar serviços à comunidade, mas temos tentado começar pela divulgação, por sensibilizar as próprias entidades governamentais de quem somos e da nossa presença. Temos feito projetos que têm dado visibilidade não só à sociedade, em termos da divulgação na sociedade civil, mas também nos próprios profissionais de saúde e junto do Ministério da Segurança Social e da Saúde. E portanto, apoio, Maria do Céu? As coisas vão caminhando devagarinho. Eu penso que muita gente já começou a perceber que nós existimos, que estamos aqui e vamos conquistando terreno e ganhando um passo de cada vez em cada dia. Nós em 2011, portanto há 2 anos atrás, realizámos o nosso primeiro congresso. Foi a primeira vez que em Portugal se conseguiram juntar especialistas das várias áreas para estarem em conjunto durante 2 dias e em conjunto também com as famílias e com os doentes a partilhar experiências e a falar acerca deste assunto. Temos projetado para este ano fazer o nosso 2º congresso, que vai ser um bocadinho já mais arrojado, dado que aquilo que pretendemos é não só começar a atualizar e a tratar os aspectos médicos, não é? E o primeiro congresso foi muito dedicado aos aspectos médicos, porque muita informação estava por atualizar e por esclarecer junto das próprias famílias, e queremos ser, estava eu a dizer, um bocadinho mais arrojados este ano e começar de facto aqui a envolver algumas mesas que possam sensibilizar os decisores políticos para a nossa doença, para as nossas necessidades e dificuldades, Exatamente, por forma a tentar caminhar no sentido de começar a obter alguns apoios. Como surgiu, já foi dito, foi através da união de vários pais que tinham esse problema. E isso significa que a Maria do Céu tinha um desse problema em casa. Ou digo, não é um problema, tinha uma casuística em casa. É, exatamente. Isso não é um problema. Apesar de eu ser profissional de saúde, a minha área de intervenção na saúde não tem em nada ligação absolutamente nenhuma, digamos assim, direta à osteogénese imperfeita. E o que me despertou para este problema foi exatamente o facto de ter sido presenteada com uma bebé linda, que tem vindo a crescer com a ajuda dos tratamentos de uma forma em que está completamente integrada na sociedade, mas de facto a minha filha mais nova tem osteogénese imperfeita, e foi isto que me despertou para este problema, que me despertou para as dificuldades e as faltas de apoio, para esta problemática de nós próprios não sabermos sequer para onde recorrer para ter acompanhamento médico e melhorar a qualidade de vida, e que, portanto, me levou a esta luta em conjunto com as outras pessoas portadoras da doença, familiares, para tentarmos em conjunto conseguir melhorar. E tem tido resultados acerca desse assunto? Sim, eu penso que sim. Nós, em termos da associação, como eu dizia há pouco, nós não conseguimos nunca, de um dia para o outro, principalmente numa época como estamos a atravessar, em que o país está numa conjuntura financeira, política, social tão grave, não é? Nós não conseguimos nunca um dia ir reclamar os nossos direitos e dizer somos este grupo com estas dificuldades e precisamos disto, e que as coisas se modifiquem de um dia para o outro. Isso não se consegue. Mas eu penso que estamos no bom caminho, porque nós temos tido feedback positivo, temos tido apoio de departamentos do Ministério da Saúde para o desenrolar de projetos. O ano passado nós fizemos um projeto que eu considero importantíssimo, que foi uma exposição itinerante que anda a circular
por todos os hospitais do país, não serão todos ainda, mas queremos que aos pouquinhos vão chegando, e é uma exposição que fala de uma forma muito simples e muito humilde do que é a osteogénese imperfeita e de quais são as possibilidades de tratamento, e que fica exposta em hospitais, em local de passagem. É esclarecimento. Exatamente, portanto, permite-nos tocar não só as pessoas que visitam o hospital e que vão às consultas, como também os próprios profissionais de saúde, e temos tido um feedback muito importante. E, por exemplo, esse projeto foi feito com o apoio do Instituto Nacional de Reabilitação. E vocês dão cursos, workshops, para esclarecer os pais de como trabalhar com a doença, de como aceitar e conviver e lidar com isso? Tem esses workshops? Os doentes estão muito espalhados. O que sempre que tentamos fazer encontros entre os sócios e entre as pessoas que, mesmo que não sejam sócios, que têm o problema, acaba por ser uma dificuldade muito grande. Até porque uma das dificuldades deste grupo de doentes é exatamente a mobilidade. São pessoas que têm dificuldade em se deslocar, muitas estão inclusive em cadeiras de rodas. Esse facto também faz com que muitas vezes estejam dependentes de terceiros para se poderem deslocar. E às vezes juntar as pessoas num todo, a experiência tem-nos dito que é um pouquinho diferente. O que fazemos são ações pontuais em que as pessoas se juntam, em que partilham experiências entre elas, mais do que uma formação organizada propriamente dita. E em relação a esse aspecto, nós, por exemplo, uma das coisas que está prevista este ano durante o Congresso, porque é uma altura em que nós sabemos que vamos chamar pessoas de todo o país a estarem durante 2 dias ali connosco, é fazer workshops paralelos, exatamente, de primeiros socorros, de como ajudar a reparar um gesso que estala ou que está em risco de se partir para evitar que isso aconteça, workshops até com o nosso grupo da psicologia em como ajudar a lidar com a dor crónica da doença ou a encarar a própria doença. E, portanto, sim, não os fazemos com uma regularidade, até porque seria difícil trazer as pessoas, sim, mas vamos aproveitando estas ocasiões para tentar fazer. Não é? Exatamente. Para fechar a entrevista, que mensagem você gostaria de deixar aos doentes de osteogênese e aos familiares e aos ouvintes que não são doentes, que não têm esse problema na sua família? Qual mensagem gostaria de deixar? Bom, eu penso que a melhor mensagem que nós podemos deixar é exatamente que as pessoas encarem a vida com um sentido positivo, porque todas as dificuldades com que estes doentes lidam e a dor crónica com que vivem fazem com que muitas vezes se fechem em si próprios, se isolem do meio exterior e acabem por, do ponto de vista psicológico, ter uma vida muito mais difícil e todas as barreiras se tornam mais difíceis de encarar. Eu costumo dizer, e é uma frase que eu gosto muito, que a vida é uma dádiva e a vida é para celebrar. E por muitas dificuldades que nós tenhamos, nós temos sempre, se o encararmos de uma forma positiva, temos sempre muito maior capacidade para ultrapassar essas dificuldades, para tentar minimizá-las no nosso interior e viver o máximo possível em pleno. Portanto, aceitar as nossas limitações ou as nossas dificuldades é meio caminho andado para conseguirmos encarar a vida com um aspecto positivo. E nesse sentido eu costumo dizer que a vida é uma aventura e a osteogénese imperfeita é apenas mais uma barreira a ultrapassar nesta aventura que é a vida. E, portanto, era uma mensagem de esperança positiva, dizer que estamos cá e que estamos disponíveis para ajudar enquanto associação em tudo o que nos for possível para enquadrar e melhorar os aspectos que as pessoas acham que são necessários e também passar a mensagem de que tudo isto só se irá conseguir se nós estivermos juntos e se criarmos nós próprios a representatividade que é necessária. Uma força. E, exatamente, uma força, estarmos juntos para poder pressionar os decisores políticos. Estarmos espalhados e virarmos as costas à espera que alguém faça alguma coisa por nós não vai funcionar e vamos continuar neste impasse o resto da vida.
Para quem quiser entrar em contato com a associação, qual que é o endereço? É assim a melhor forma de entrar em contacto, e como eu dizia há pouco, nós somos voluntários, muitas vezes temos dificuldades de acesso imediato. A melhor forma de entrar em contacto connosco, eu iria sugerir, seria o e-mail, porque nós o e-mail vemos diariamente, várias vezes por dia, e respondemos de uma forma imediata. O nosso e-mail tem o nome da doença e, portanto, é a.osteogênese.imperfeita@gmail.com. Pode repetir, faz favor. a.osteogênese.imperfeita@gmail.com. Se pesquisarem também em qualquer motor de busca e passa a publicidade, se puserem no Google Associação Portuguesa de Osteogênese Imperfeita, leva-vos diretamente à nossa página e lá também têm os outros contactos. Agradecemos aqui a presença da Maria do Céu no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, bom dia. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt, revista Zen Energy e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8, na Avenida de Moscavide, número 32. Marcações 92-418-1338 ou 91674-9740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas, com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.